encontra, que é mais fácil até se encontrar remotamente. Essas Verdade. alturas do campeonato, se encontrar remotamente é muito bom. Pronto, estou à disposição, vocês aqui comandam. Celina, professora Neyara, pessoal, então nós estamos aqui, Neyara, essa é uma das disciplinas aqui da licenciatura, Prática de Trabalho Docente 1, e a ideia de lhe chamar aqui surgiu por conta do relato de muitos alunos, ex-alunos, do seu trabalho, do seu empenho com a licenciatura na UFC, e eu e a Celina estamos, assim, tocando essa disciplina nesse modo remoto, assim, nós acabamos juntando as turmas do noturno e do diurno e fizemos, assim, um espaço para discutirmos juntos a disciplina, para aprendermos juntos formas de encarar esse novo momento, e nada melhor do que, assim, nos inspirarmos em quem passou um bom tempo trabalhando na área, né? A gente queria conhecer um pouco da sua história na UFC, da história da licenciatura na UFC. O tema desse momento da aula aqui é a importância do estágio na formação dos professores das ciências sociais. E aí, assim, por conta dos relatos dos estudantes, eu falei, eu estou muito ansioso para conhecer a Neyara, que a Neyara é importantíssima para a gente ter uma noção do que é a licenciatura nas ciências sociais na UFC, e a Celina também, né, com essa vasta experiência, e eu chegando agora como novo professor, quero trilhar esse caminho aqui junto com os alunos, também para a gente construir esse currículo juntos, né, pensarmos juntos, e assim você foi sempre muito bem citada pelos estudantes, até recentemente alguns deles que passaram nos concursos, hoje são os professores que recebem os nossos estagiários, né, tem uma relação afetiva com a memória da professora Neyara, muito legal, muito bacana. Eu falei, então, na primeira oportunidade, vamos trazer a professora Neyara aqui para nos prestigiar com a sua presença, que assim, é muito importante. Então, Neyara, eu queria assim, que você ficasse bem à vontade para contar um pouco dessa experiência, o que é essa licenciatura, que agora esse pessoal que está entrando na fase específica precisa saber, o que é essa licenciatura da UFC, como é que é a história desse curso? Eu fiz aqui um rabisco. Quanto tempo eu falo, assim, eu teria para falar, só para ter uma ideia? A nossa programação é 1 hora de disciplina aqui. Mas se passar um pouquinho, não tem problema. Não, mas eu falar 1 hora, eu sei tem nem nada, mas eu vou tentar aqui falar em pouco. Então, minha gente, eu quero agradecer, eu agradeço de coração, fico muito, 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 muito sensibilizada mesmo. E eu fico feliz de saber que meus alunos estão lá na ponta, né, dando aula, isso é muito legal. Eu dei muita corda, assim, no sentido bom, de dizer assim, a gente precisa de gente muito boa nessa escola. E de fato, a gente tem muita gente boa aí na UFC. Legal, pois eu tenho todo prazer, não precisa nem me agradecer, eu que agradeço. E deixa eu ver se eu consigo contar essa história, que essa história ela é meio longa, ela demorou assim, as coisas não foram, assim, foi longa. E aí eu estava aqui pensando que eu comecei assim digamos assim, brigar por isso, uma briga lenta e cotidiana, quando eu descobri que a licenciatura não era reconhecida como profissão nas ciências sociais. Isso porque o decreto de reconhecimento da profissão do sociólogo, 1981, se eu não me engano, ele excluía literalmente, assim, estava lá excluídos o pessoal que vinha da licenciatura. Isso em 1981. Aí eu pensei assim, puxa vida, tá ruim, viu? Porque você sai, o pessoal ia muito para a licenciatura, muito assim, era uma coisa meio não boa, digamos assim, que ia para a licenciatura achando que era mais fácil de sair. Entrava na universidade, era mais fácil sair pela licenciatura porque não tinha bendita monografia. Mas a monografia é um assunto à parte, que eu sempre também achava que era feito um bicho de 7 cabeças, que não devia ser, que o aluno acabava que se inibia e nem saía. Quer dizer, o bacharelado também não saía legal, e eles iam para a licenciatura para poder se formar. Só que se formavam e não tinham reconhecimento, não podiam ir para o Ministério do Trabalho reconhecer que eram profissionais, porque o decreto está lá ainda, ele é vigente.
esse decreto, ele foi depois, um pouco antes do golpe, do PSOL, Chico, alguma coisa, não estou lembrado o nome dele, vocês devem saber. Ele entrou com o pedido e já tinha sido parte dele, já tinha sido aprovado um decreto, um projeto de lei, sei lá como é que chama, para que fosse equivalente bacharelado e licenciatura, ou seja, para não ter mais essa distinção. E tudo indicava que isso ia acontecer. Mas aí, com o golpe, as coisas deram para trás, eu acho que isso morreu. Então, provavelmente, o licenciando ou licenciado, ele continua sem saber, sem ter uma profissão. Eu não sei se o pessoal sabe disso, mas se ele for no Ministério do Trabalho, ele não resiste à carteirinha dele como profissional. Ele tem que ser bacharel para isso. E pior, se houvesse concurso para o cientista social, para o sociólogo, ele sendo licenciado, ele não pode fazer o concurso, ele tem que ser bacharel. Então, o negócio é muito pesado, né? Então, isso aí foi o que me despertou na época para, entre outras coisas, para começar a pensar a licenciatura na UFC. Que eu achava muito. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, os nossos alunos estão saindo enganados, não sabem o que vai acontecer na vida deles, né? Na verdade, essa coisa do 1980, dos anos 80, era muito aquele clima tecnocrata que os cientistas sociais embarcaram também nele. Aquela coisa do milagre, né? O milagre, parará, precisa de muita gente técnica. E aí achavam que quem cuidava da educação não podia participar, né, desse movimento. E aí excluíram, os próprios sociólogos excluíram os demais, né? Então, eu também, eu não lembro qual foi o evento, assim, o que é que aconteceu que eu descobri isso, não me lembro, eu não me lembro, não sei se era lendo, assim, alguma coisa, eu sei que isso foi chocante, na época eu conversava com o pessoal da Unifor, e eu dizia, olha, gente, o negócio aqui é sério, tá formando gente que... E a Unifor tinha acabado, se eu não me engano, com bacharelado, eu digo, agora piorou, porque não tem mais bacharelado lá pela Unifor, e a coordenadora tinha sido uma aluna minha, a gente conversava muito. E a licenciatura não tem validade como no mercado de trabalho. Se falando em mercado de trabalho, é claro que isso tudo foi muito driblado, tanto os alunos iam dar aula só com bacharelado, acabavam entrando nos colégios, como também alguns assim que tentavam registrar carteirinha, conseguiam, mas era, quer dizer, ao pé da letra, isso aí não poderia acontecer, né? Então, a partir disso, eu comecei a me ocupar com duas coisas. Uma é o currículo, né? Quer dizer, como fazer um currículo que o aluno se beneficiasse, ele saísse bacharel e licenciado ao mesmo tempo, ou pelo menos assim, em curto tempo, né? Um dentro do outro, eu dizia assim, vamos botar um dentro do outro, de modo que ele fosse estimulado a fazer bacharelado e licenciatura, porque sairia assim um profissional, pelo menos do ponto de vista legal, completo, né? Podia fazer uma coisa ou outra. Porque também, por outro lado, se ele fosse tentar um concurso na Secretaria de Educação, se houvesse como, né? Ele não poderia se fosse só bacharel, tinha que ser licenciado, né? Eu acredito que eles também saibam disso. Os alunos devem saber disso. Tá rápido? Eu estou no ritmo? Posso continuar assim? O pessoal está Tá, ouvindo? perfeito, perfeito. Está Todo ouvindo mundo bem, né? escutando. É que dá essa sensação, né, de que estão sozinhos, mas assim, Tá é uma turma, impressionante. Tá não dá. fazendo maravilha. A gente está dando aula, a gente fica Então, pensando nisso, mas está ótimo, a linha está perfeita aqui. então, nessa época ainda, no início dos anos 90, até o final dos anos 90, a batalha era muito. Primeiro, isso, né, do bacharelado com a licenciatura, que a gente até conseguiu alguma coisa. E a segunda coisa que eu comecei a batalhar era que a gente começasse a pensar a prática como estágio, que até então isso não era muito claro. A prática é considerada disciplina. E a gente tinha esse entendimento. Agora, por quê? Porque o sistema SIGA, se você botasse lá prática do trabalho docente, ele considera você, quer dizer, se não considerar disciplina, não conta na carga horária do professor. Entendeu? O jogo é complicado. Mas aí, no caso das licenciaturas, como é também o caso da pedagogia, essa coisa já tinha sido antecipada, esse problema tinha sido antecipado,
E a Pró-Reitoria de Graduação já garantia que, mesmo o nome sendo disciplina e tendo o nome, mesmo tendo o nome de prática, mas sendo uma disciplina, ele já entrava de fato como disciplina no caso das licenciaturas e no caso do curso de pedagogia. Mas qualquer coisa de estágio de qualquer outro curso não entra como disciplina, significa dizer que não entra na carga horária do professor. E aí também não era interessante para nós professores, né? Isso se resolveu. Mas aí eu pensava assim, se a gente não pode dar aula, quer dizer, forma um licenciado que não vai poder dar aula, a gente vai fazer o quê? Então, comecei a pensar o estágio como uma coisa bem diferente do que seria uma sala de aula, né? Naquele momento em que não existia a disciplina, quer dizer, você saía graduado, nem tinha o certificado e nem tinha o objeto de trabalho, ou seja, você estava no limbo, não tinha nada, né? Posso Então, te, pensar... posso Oi? te interromper para fazer uma pergunta sobre isso? Sim, Porque sim, por favor. entre 66 e 68 e 76 só tinha licenciatura, né, do curso de Ciências Sociais, e ela seguiu, né, ela é mais antiga que o próprio bacharelado, e depois teve essas reformas curriculares. Mas durante esse tempo que não tinha sociologia enquanto disciplina na educação básica, tinha sociologia da educação nas escolas normais, né, nos cursos de pedagogia, mas no geral não tinha. Os licenciados, eles davam aula do quê? De Primeiro era um número muito reduzido e alguns colégios tinham, sim. Eu mesma fiz disciplina de sociologia num colégio religioso, que eu fiz o científico, tinha sociologia. Alguns colégios tinham. Mas aí, como eram poucos alunos, no caso, né, que se graduavam, eles eram logo ocupados com trabalho no Estado, era pouca gente e tinha o que fazer, não era como hoje, não. Era um pouco melhor, assim, tinha alguma chance. não, E não era o essa coisa da principal destino do separação. mercado, né? Oi? Não era o principal Oi? destino profissional do licenciado, não era direto à sala de aula aqui no contexto. Entendi. Isso. Embora eles fossem, né? Assim, alguns fossem da aula, mas não tinha essa separação como passou a ter a partir de 1981. Então, mas aí pensar o estágio como prática para trabalhar. Era dizer assim, bom, então vamos pensar o estágio como uma prática para trabalhar. É um tempo que as ONGs estão muito presentes na vida das pessoas, né? Então, além disso, houve uma reforma, e isso, quer dizer, veio lá da Constituição, mas só foi ser efetivado já nos anos 90, ou pelo menos no final dos 80, que o trabalhador iria se ocupar da sua própria formação. Isso era uma reivindicação da CUT, e houve um tempo assim que isso era o auge, né? Assim, era o Plano Nacional de Formação, formar para os conselhos de trabalho. Então, assim, nos anos 90, no início dos anos 90, isso foi muito quente. Então, a gente ficou pensando, bom, prática para trabalhar, vamos pensar em prática para trabalhar. E qual é o trabalho das ciências sociais, né? A gente perguntava assim, qual é o lugar das ciências sociais no mundo? Que lugar é esse? A gente tem que a ciência social, digamos, isso eu acho até que é denominado dessa forma, como a ciência do esclarecimento. Se eu não me engano, é o pessoal da escola de Frankfurt que fala assim. É a ciência do esclarecimento. E aí eu digo assim, é a ciência do esclarecimento, sim, mas não é porque sabe de tudo, porque o pessoal tem essa impressão, né? Assim, é a ciência que sabe de tudo. De fato, é a ciência do esclarecimento porque pergunta sobre tudo, e não porque sabe sobre tudo, sabe de tudo, né? Mas pergunta sobre tudo. E principalmente é uma ciência que ou ela tem uma base empírica ou ela não existe, ela não tem, ela não acontece. Justamente porque ela vive, quer dizer, a base epistemológica dela são as experiências. As experiências são mutantes, são mutáveis, né, se transformam. Então, essa ciência que pergunta sobre as experiências vividas, ela tem que ter uma dinâmica muito própria, né? Então, por isso é que eu digo assim, por isso ela é uma ciência do esclarecimento. Eu digo, vamos aproveitar isso e jogar isso para o mundo real. Como é que a gente pode levar essa nossa, digamos,
esse nosso métier, né? Assim, a base da nossa ciência, e vamos levar isso para o mundo real. Então, o licenciado poderia se ocupar. E aí pensamos, isso assim é uma construção que era foi muito experimentada, e voltava e discutia com outro, e virou o programa na época dos estágios. Então, deixa eu ver aqui, assim, eram quatro espaços que eu chamava, né? 4 espaços do estágio. Era um espaço de formação para o trabalho, e isso aí rendeu muita ocupação para os alunos, que eles iam, assim, naquela formação do PANFOR, que era o Ministério do Trabalho que fazia, junto com a CUT, depois outras entidades, que era o seguinte, havia uma formação, não sei se vocês sabem disso, eu não sei se vocês sabem disso, os alunos não sei se sabem. O que rolava nessa história de formação, né? Formação para o trabalho. Os programas de formação para o trabalho tinham 2 dimensões. Uma dimensão que chamavam geral, que era a nossa conversa, digamos assim. E uma parte específica. Então, todo curso, toda preparação de trabalhador tinha que ter essas 2 dimensões. E aí a gente tinha em que se ocupar. Esse era um terreno muito bom, muito fértil, onde se podia fazer muita coisa. O outro, porque aí a gente tinha a 1, a 2 e a NEP tinha só até a 3, a prática 3. 1, 2, 3. Depois aqui ampliou para 4, que foi aumentando as horas, né? O outro eram os movimentos sociais, que também estavam em alta, né? E havia muito a inserção de alunos nos movimentos sociais, eles podiam colaborar muito com a reflexão dentro dos movimentos. A outra coisa era por dentro, ou das ONGs, ou do próprio poder público, trabalhando com instituições, sobretudo instituições, digamos assim, que tinha uma categoria chamada educador social, que eu nunca consegui muito bem entender o que era, mas era assim, pessoas que se ocupam, por exemplo, crianças de rua. Aí você se ligavam às ONGs, ou então em algum órgão do governo, e iam fazer esse papel de educador social. Era outro espaço muito interessante para os alunos, né? E já disse 3, né? E aí a sala de aula. Como a sala de aula era uma coisa muito distante das possibilidades, a gente nunca priorizou a sala de aula, assim, propriamente dita, nessa época, certo? Assim, o que a gente mais fazia era pensar essas 3 dimensões, esses 3 lugares de ação, de atuação do cientista social. E uma coisa interessante que eu frisava bastante é que isso necessita fundamentalmente da pesquisa, esse tipo de trabalho. Quer dizer, é impossível, aí você vivencia de fato o métier do sociólogo, porque você faz pesquisa, você atua naquele mundo, mas você necessariamente terá que fazer pesquisa. E aí o licenciando, no caso, dentro da universidade, poderia ter chance, né? E a gente teve muitas experiências interessantes com isso, sabe? Assim, de alunos que descobriram uma forma de viver, teve gente até que montou ONG e que fez jornais, as pessoas foram encontrando coisas interessantes para fazer. Bom, essa noção de pesquisa aí é básico, por isso que é importantíssimo. E o estágio ser entendido não como disciplina, como um espaço de sala de aula. Tanto é que eu digo assim, minha gente, a prática, ou você está presente fazendo a prática, ou a prática não existe. Então, a prática, ela é absoluta, ela fala por si. É diferente de uma disciplina que você não vai para a aula, mas você faz a leitura, ou até nem faz, mas assim, a disciplina você tem mais, é um mundo diferente. Aqui, no estágio, é outra coisa completamente de outra natureza. Você vai se relacionar com o mundo lá fora, então você tem que ter outra postura, é bem diferente dessa coisa mais tranquila, mais relaxada da sala de aula, que a gente chega atrasado, que a gente não vai, que a gente não faz a leitura que tem que fazer. No estágio, eu até tinha um caso de um aluno meu que foi super engraçado, eu sempre dava como exemplo, que era o seguinte, ele fez um relatório do trabalho de prática dele e me entregou
Mas disse que não tinha gostado e depois que me entregou, pediu de volta para refazer. Eu falei, não, esse aqui é o que você fez, é esse aqui. Aí eu digo assim, você imagine que você é um estagiário da medicina e você tem que fazer uma sutura. Imagina que você faz uma sutura horrorosa, mal feita, improvisada, não se prepara, você improvisa e a pessoa fica cheia de cicatriz. Você pode desfazer a cicatriz? Não pode, né? Então isso aqui, por isso que eu digo, a prática ela é absoluta, ela não tem volta, ou ela é ou ela não é, e ela é do jeito que você a faz, né? Por isso que é importante a gente se preparar muito, ter muita responsabilidade e assumir mesmo para valer, né? Bom, aí chegamos no. Isso, nesse período todo, se junta à luta pela obrigatoriedade do ensino de sociologia e filosofia. A gente fez muito debate aí, convidamos pessoas, aí a coisa pegava, né? Assim, até que em 2006 isso ocorreu, né? A obrigatoriedade. E aí, com a obrigatoriedade do ensino, o que a gente se deparou? Com um grande lacuna, um grande vazio. A gente não sabia o que era, via que os alunos confundiam história com sociologia, não tinha material didático. E aí a SBC começou a se mobilizar, a Ampox começou a se mobilizar, e aí o pessoal sentiu que podia, quer dizer, que tinha que trabalhar para poder fazer valer aquela conquista, né? E muita gente foi trabalhar e foi muito bom, isso rendeu muito, se criou grupo de trabalho, tem livros publicados, tem muita coisa interessante. Então, aí quando o ensino vira essa prioridade, porque a gente vai ter que ir para a sala de aula, aí esse projeto de estágio, que era daquele jeito que eu falei antes, ele tem que ser modificado. E aí a prioridade, quer dizer, agora a gente está pensando no futuro professor, né? Professor, se esse futuro professor também quiser ir lá trabalhar numa ONG, fazer formação de trabalhador, ele está completamente preparado para fazer isso. Ele dá enfim, faz umas leituras e faz, né? Que é uma coisa que a gente sempre disse, o aluno está bem preparado, teoricamente, metodologicamente, e ele estuda um pouco, ele tá preparado, potencialmente preparado. Isso é muito, eu acho isso muito positivo. Então, mesmo aí quando a prioridade passa a ser a sala de aula, ou o ensino de sociologia na escola, a gente continua a brigar por aquele currículo, né? E a história da pesquisa ainda mais importante nesse momento. A pesquisa é super importante. Então, como é que a gente lida com isso? No primeiro momento, a história da pesquisa, e a gente queria aproveitar o mesmo. Porque, assim, eu vou abrir um parênteses para dar uma informação que eu acho que vocês não têm. Mas houve um movimento muito forte dos professores, chamado de valorização dos professores. E nesse movimento, eles fizeram uma coisa que eu achei que foi um tiro no pé, que era exatamente separar bacharelado e licenciatura. Aquilo que a gente queria juntar, eles quiseram separar. E aí a universidade foi obrigada a criar os dois cursos, curso de bacharelado e curso de licenciatura, criou os dois cursos, dois códigos, né? Que até quando eu saí não tinha criado ainda o código da licenciatura, mas é para criar, porque são dois cursos. No meu entendimento, isso foi absolutamente equivocado, assim, porque separou a ciência do ensino. Mas foi o que o pessoal achou que era bom, fizeram, né? Bom, então, com essa separação, a briga agora era na pró-reitoria de graduação, a nossa briga na pró-reitoria de graduação, para garantir um currículo que tivesse um núcleo comum muito forte, para exatamente o aluno não ficar, depois de anos que faz o bacharelado, volta a fazer anos a licenciatura. Então, como fazer para que as coisas caminhassem simultaneamente? A gente continuou nessa briga, e eu dizia lá na pró-reitoria que essa briga para nós era fundamental, porque havia esse decreto que excluía o licenciado da profissão de sociólogo. Então, a gente não podia fazer esse dano aos alunos, assim, de obrigá-los a fazer dois cursos, um depois do outro, que isso ia demandar muito tempo. Isso foi uma briga muito, muito grande. Então, no primeiro momento,
Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Sim, né? sim, estamos ouvindo. No primeiro momento, No primeiro momento, essa noção de pesquisa, que para nós faz parte da própria constituição da ciência social, quer dizer, é um pressuposto epistemológico dessa ciência, né? Para nós isso era fundamental, mas o pessoal que estava na proreitoria, essa coisa não chegava bem lá. Então, quando a gente juntou, que no nosso currículo, no que era anterior, não sei como é que está hoje, mas a gente tinha prática de pesquisa 1 e prática de pesquisa 2. E a gente juntava os alunos, independentemente de bacharelado, todo mundo junto, bacharel e licenciatura. Todo mundo junto fazendo prática de pesquisa. Só que para a pró-reitoria de graduação, a gente foi obrigada, quem na época eu comecei a fazer o projeto, era eu, depois a Isabelle assumiu, que eu deixei a coordenação e foi ela que assumiu, e ela foi que fechou o projeto. Mas na época a gente foi argumentar com a pró-reitoria de graduação porque elas queriam que fosse prática de pesquisa em educação. E a gente disse que não era, mas aí a briga não ia levar a nada, então tá, vamos, a gente disse que faz, mas não faz. Aí eu acho até que no currículo velho tem isso, prática de pesquisa em educação. Se não tiver, é porque escorregou e o pessoal da pró-reitoria não percebeu. Prática de pesquisa em educação, mas aí era pesquisa como coisa fundamental, né? E aí, nesse novo momento, o que é que a gente viu? A gente viu que o bacharel já estava saindo legal, estava indo para a pós-graduação, a licenciatura já tinha um lugar para ela, no caso, no mundo do trabalho, mas ficou faltando no currículo alguma coisa que preparasse os alunos para o mundo que nem era ensino e nem era pesquisa. Quer dizer, esse mundo técnico, entre aspas, para trabalhar em planejamento urbano. Estão vindo os cachorros, para trabalhar em planejamento, trabalhar em assessoria. Então a gente brigou um pouco para incluir nesse novo currículo essa terceira coluna, que era bacharelado, licenciatura e uma coisa que ninguém, a gente não tinha um nome ainda, chamou para criar um profissional, digamos assim. Mas isso foi muita confusão e não sei se. Eu acho que, pelo menos até quando eu estava aí, não aconteceu. Era uma demanda muito grande dos alunos, mas não aconteceu. segue sendo um problema, mas tem vários professores empenhados em criar esse espaço, né, Yara? Acho que a Neyara saiu. Eu voltou, caiu. Olá, Neyara, você voltou. Você vinha falando dessa terceira área, né? E hoje segue sendo um problema, mas tem bastante gente empenhada em fazer isso acontecer. Isso é importantíssimo, isso é muito bom. Fazer projetos, fazer planejamento, etc, etc. Volta a Bom, ser então uma a gente. pauta importante justamente por conta da nova reforma do ensino médio, que coloca a disciplina de sociologia num lugar instável no currículo da educação básica, né? Então, assim, essa preocupação em formar profissionais que, não, muito diferente do termo polivalente, que seria aquele apropriado para o ensino médio do final dos anos 70, mas, assim, profissionais que saibam trabalhar em diferentes campos, né, que tenham habilidade, né, profissionais reflexivos, né, profissionais de fato, né, essa é a discussão. Exatamente, exatamente. Pois então, aí a gente chega ao estágio como ele começou a ser trabalhado, sobretudo nos anos 2000 para cá. A gente começou isso um pouco antes do ano 2000, mas assim, o quente mesmo foi do 2000 para cá. E aí dividindo, aí já eram 400 horas, porque isso fazia parte dessa luta dos professores pela valorização do ensino, passou a ser 400 horas. E a gente, assim, o que é que. É impossível você botar um aluno 400 horas dentro de uma escola, quer dizer, botar uma turma 400 horas dentro de uma escola, isso não existe. Além do que, vai repetir aquilo que a gente já critica tanto na escola, que é a escola pela escola. Quer dizer, a gente tem que pensar o mundo lá fora e levar para dentro da escola. E foi isso que a gente começou a pensar. O lugar do cientista social é pensar o mundo e jogar esse pensamento dentro da escola. Né? Quer dizer, toda reflexão que a gente faça lá fora, a pesquisa que se faça, a gente traz para dentro da escola, transforma isso em material didático, isso é muito importante, por isso que tinha uma disciplina
chamada Oficina de Ensino, que é com esse material de pesquisa a gente transformar em material didático para a própria aula que você, né, queria dar. E aí chegamos nessa etapa quatro etapas, que aí a gente vem trabalhando, a Celina vinha, né? Eu vinha, a Celina vem ainda, que era mais ou menos o seguinte, que eu acho que você já tem claro isso aí também. Uma que a gente chamava de grande viagem, um grande. Porque normalmente a gente desconhece completamente a realidade das escolas, né? E do próprio sistema educacional. Então era assim um tempo. Essa agora é a um que vocês estão, é a um, né? Eles estão na 1, estão iniciando essa jornada. Na verdade, Pronto, então. alguns, Neyara, para ser bem sincero, alguns deles fazem simultaneamente a 1 e a 3. Então, eles estão fragmentados em dois tempos, assim, vivenciando a É, experiência. Tem um aluno aqui que faz a 1, a 3 e a oficina ao mesmo tempo, e já fez a 4 e já fez a 2. Mas, em é, teoria, estão iniciando a jornada aqui no currículo. pronto. Então, nessa um é reconhecer esse espaço, esse ambiente todo, desde os órgãos de governo, aos tipos de escola, né? Enfim, as questões que há em torno da educação, as questões mais gerais, que eu chamava para eles quando eu era como uma grande viagem, assim, uma viagem de uma coisa, um mundo ainda meio desconhecido para todo mundo, né? Que é a um. Depois a gente trazia o que chamava de pesquisa do entorno. Essa noção de entorno aqui é um entorno físico, geográfico, mas é mais do que isso. Era onde a gente tentaria identificar e procurar neste entorno físico esse entorno social da escola, sabe? Assim, o significado, o que é que tem ali de empresas, de trabalhadores, enfim, fazer como é que chama, um mapeamento de como a sociedade está ali organizada, aparece ali, né? O lazer, etc, etc. Então, era o entorno da escola. Ah, aqui, a gente pressupõe, claro, que as pessoas que estão dentro da escola vivem nesse entorno. Mas nem sempre isso acontece, né? Quer dizer, as pessoas são de fora. Por isso que a noção de entorno, ela precisa ser muito mais abrangente, às vezes é um pouco difícil da gente captar, porque ela é a dinâmica social em volta da escola onde você vai dar aula. Qual é a dinâmica social em volta da escola onde você vai dar aula? Quer dizer, se você vai dar aula na escola do centro, você vai ter que pensar sociologicamente o significado disso, né? Para você levar o material para dentro dos próprios alunos, né? Também nesse momento, que é um momento assim crucial da pesquisa, também a pesquisa sobre a escola, né? Aquela coisa de reconhecer a escola e os alunos que estão ali dentro. Isso aqui é muito interessante, porque a gente viveu, por exemplo, coisas do tipo assim, você faz o retrato do aluno e mostra para ele, entendeu? Teve tanta coisa interessante quando o aluno da escola recebe o seu retrato feito pelo cientista social, é muito legal, né? Então, assim, aqui é o tempo da pesquisa propriamente dita. Quando chega na 3, ele vai para dentro da escola e para dentro da sala de aula, né? Aí ele agora está dentro da sala de aula, embora ele não dê aula ainda, mas ele está dentro da sala de aula, está lendo o material didático adotado, está participando do que pode participar, já treinando para ser professor, está convivendo com os professores na sala dos professores, nas reuniões, né? Então ele é um pré-professor, é um pré-professor. E aí, se ele está fazendo a oficina nesse tempo aqui, nesse mesmo semestre, ótimo. Porque com essa viagem toda que ele já fez, com esse material que ele já acumulou, ele lá na oficina é uma beleza para preparar material. Material para ele dar aula, né? Para a aula dele, propriamente dita. E no final ele vai dar aula. A gente sempre pedia assim, aos professores da escola que entregasse a turma para o aluno. Acontecia de muita gente gostar bastante disso, porque entrega mesmo, assim, né? E isso foi muito bom para os alunos também, porque muitos deles ocuparam o lugar de quando os professores não. Quando tinha que ocupar, né, professor? Como é que chama? Tempo parcial, no tempo. O temporário.
temporário. Muitos se transformaram em professores temporários Antes e mesmo de dali já terminar a graduação. foram fazer isso no finalzinho da graduação, né? Aí dali foram fazer já a sua carreira. Isso foi legal. E aí a culminância desse estágio é um memorial, que seria o memorial de formação docente. Havia muito assim, quando eu estava, né, no meu período, muita confusão com relação à escrita desse memorial. Eu disse, a gente não tem regra, ninguém sabe, cada um escreve, tem que ter o bom senso de imaginar que não é o memorial da sua vida íntima, também não é o relatório das práticas, que você já fez isso, mas são reflexões que você fez ao longo da sua formação, que você vai incorporando, né? E uma coisa, a gente também tinha uma bibliografia que eu achei muito rica. Quem ajudou muito foi o Christian, porque o Christian tem um pé na psicologia, tem um pé na sociologia. Uma bibliografia muito interessante para se pensar isso. Mas, sobretudo, o autor é o Foucault, com a história da escrita de si. Ele tem uma reflexão muito boa sobre isso. Porque, assim, uma coisa é você se jogar na sala de aula e ser professor, ter que fazer um concurso e começar a dar aula. Outra coisa é você pensar sobre isso que você está fazendo. Aí digamos, é um salto epistemológico que você dá de você para você. E aí encerra. A Celina, ela gostava de fazer, não sei se ela ainda está fazendo, assim, uma coisa mais pomposa, né, do pessoal, porque a gente de fato tinha vontade esse memorial, esse texto memorial, ele tivesse a mesma, digamos, importância, o mesmo valor que tem a monografia. Como tem aquela coisa de que bacharel é bacharel, né? Não é licenciado, sempre o trabalho do bacharel tem mais valor do que o memorial da licenciatura. Isso é cultural, não sei quando é que isso vai se desfazer, mas a ideia nossa é que isso aqui fosse equivalente, né? Em termos de carga horária, de valor, que tivesse um significado para o aluno da mesma forma. Acho que é isso, assim, o que eu tinha pensado, a história é essa. Se vocês quiserem. Muito interessante, muito precioso, muito rico, né, Yara? Assim, a gente está adorando. Eu, assim, estou aprendendo demais, assim, uma aula incrível dessa história da licenciatura. Estou muito feliz com isso. Inclusive, é engraçado você terminar falando dos memoriais, porque essa era a pergunta que o colega que chegou aqui, não deu tempo dele se apresentar, porque ele chegou no meio e saiu, teve que sair, mas é o professor Williams, que também entrou recentemente, ele tinha deixado essa pergunta, né? Saber quando que ele foi definido e o que foi pensado quando definiram. Então, foi mais ou menos assim, como numa intuição, você respondeu a pergunta que o colega tinha deixado aqui. E é legal falar do memorial, de fato, a Celina, se der, ela volta aqui, que ela estava chegando em casa, está com algum probleminha assim de conexão, mas de fato a Celina, a gente percebe no ano passado isso aconteceu, né? Faz um esforço para que o momento da entrega do memorial não seja só um momento de entrega do memorial, mas seja uma apresentação. E eu pude notar como há um envolvimento muito grande dos estudantes na escrita desse memorial, né? É uma escrita muito preciosa, tem um valor, assim, de eles tentam mobilizar os aspectos pessoais, biográficos da família com os aspectos de desenvolvimento do conhecimento nas ciências sociais, né? Isso é muito interessante. Agora, uma coisa que nós percebíamos como uma dificuldade era cotejar todos esses elementos da experiência vivida com a experiência da prática docente durante as atividades da prática 1, 2, 3 e 4, né? Então, esse tem sido um novo desafio, além de realmente trabalhar com a valorização desses memoriais, com a valorização do que se produz na licenciatura, né? Que tipo de produção de conhecimento se dá na licenciatura. Então, bem bacana você ter comentado isso.
Uma outra questão que o colega deixou aqui para nós, ele queria saber um pouco da tua impressão, Nayara, da relação do curso de Ciências Sociais com as outras áreas, com os outros cursos. Como é que se dava isso na tua época? Eu acho que a preocupação do Williams é nesse sentido, pelo seguinte, ele está pesquisando como é que nós ofertamos, o Departamento de Ciências Sociais, ele dá aula de Sociologia, Introdução à Sociologia, para diversos outros cursos. E dar essas introduções de Sociologia exige um esforço de reflexão muito parecido com o que a gente faz na licenciatura, né? Que é pensar nossa pesquisa, nossas teorias, nossas categorias para uma atuação determinada. No nosso caso aqui, muito, muito voltada para a escola. Mas no caso das introduções para Sociologia nos outros cursos, também teria que fazer esse tipo de mediação, né? Então, ele queria saber, assim, como é que estava na sua época esse tipo de discussão. Eu acho que você também passou por cargo de coordenação, né? Teve alguma experiência nesse sentido. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Alexandre, o que eu falo talvez seja uma coisa, não sei, né? Mas eu vou falar o que eu sinto, eu acho que a gente deu um passo atrás, sabe, nisso aí, porque, assim, ao mesmo tempo que foi muito valorizada a pós-graduação, isso de algum modo causou prejuízo. O pessoal não gosta de ouvir isso, mas eu sempre, eu sempre disse. Acabou causando uma certa secundarização, não sei qual é a palavra, da graduação. Porque, assim, sempre que a gente fala isso, o pessoal, mas todo mundo que dá aula na graduação também dá na pós-graduação. Eu digo, sim, mas não dá aula não resolve o problema, não é isso. É que parece que o significado do curso é a pós-graduação. Quem fica só com a graduação parece que não tem muito, não significa muito para nós. Isso foi um elemento. O outro, assim, que eu acho que não ajuda muito a pensar sobre o ensino de sociologia nessas bases, vamos dizer assim, né? Assim, de uma forma mais básica. Sempre tudo estava remetendo à pesquisa. Tanto é que eu escutava muito meus colegas dizerem assim, eu fico tão feliz quando eu formo um pesquisador. Aí eu digo grandes coisas. Depois eu fico feliz quando eu formo um bom licenciado, um bom professor, porque o bom professor implica que é um bom pesquisador, né? Então, assim, parece que há uma coisa muito, né, da pós-graduação. Se disserem, se disserem que eu estou mentindo, que é capaz de dizer. Mas, assim, tem certas épocas da vida que a gente pode dizer qualquer coisa, né? Eu acho que aposentado pode dizer qualquer coisa. Meus colegas ficavam meio zangados quando eu falava isso. Mas, assim, minha gente, a graduação pode ser um fim em si mesma. Não precisa a gente estar sempre achando que só vai fazer as coisas se tiver. Se o aluno quiser voltar para a pós-graduação, ótimo, volta. Mas a graduação tem que se resolver nela própria, né? E aí, o que aconteceu? Como a gente começou a dar menos importância para a formação fora do nosso curso, sabe? Era muito trabalho também, reconheço, trabalho demais, muita gente, muita coisa para fazer. A pós-graduação exige muito, essa coisa da pontuação para mim foi trágico, assim, eu acho que foi uma coisa trágica, porque tudo é quantificado e aí quando você tem que quantificar, aí você prioriza aquilo que quantifica, né? Necessariamente você tem que priorizar aquilo que quantifica. E muita gente ficava assoberbada e ia protelando. Então, assim, dá aula lá na educação, dá aula lá na economia doméstica. Menina, era uma tragédia você dar aula na economia doméstica, sabe? E aí, e outros cursos. Então, o que foi acontecendo? À medida que os professores desses cursos foram fazendo a pós-graduação em sociologia, eles foram assumindo as disciplinas lá, nos cursos deles. Outros cursos simplesmente tiraram a disciplina, deixou de existir. E outros, os ex-alunos nossos da pós-graduação, assumiram. Ou seja, nós ficamos com a nossa pós-graduação e com a nossa graduação e algumas disciplinas que ainda sobrevivem, né? Que não são tantas mais. É isso. Assim, isso quando eu estava aí, pode ter mudado tudo. Mas quando eu estava aí, Neyara, a atualidade dessa tua posição é essencial, assim, é urgente, ela está escancarada,
realmente é uma discussão muito presente e assim uma preocupação também, porque essa hiperespecialização, né, do nosso campo, ela tem trazido, assim, ela é um problema, né, nós precisamos expandir, nós precisamos acessar, fazer mediações, recontextualizações da sociologia, né, e isso passa pelo ensino. Claro que passa pela pesquisa, mas passa muito pelo ensino, pela preocupação com isso, né. Então, nossa, muito pertinente, muito mesmo. Eu gostaria, pessoal, eu estou vendo aqui que tem bastante movimentação, fico feliz com isso. Eu gostaria de abrir, a gente pode abrir um pouquinho, Nayara, para os nossos alunos falarem um pouquinho. A gente fica assim, então, esse espaço ele é legal, né? Ele tem algumas vantagens, mas assim, é muito triste esse silêncio, né? Aqui a gente está com uma sala grande, as pessoas estão comentando e a gente não está ouvindo isso, então eu queria ouvir um pouquinho. Pessoal, alguém gostaria, então, de fazer alguma pergunta para a Nayara? Eu estou vendo aqui os comentários. Você consegue enxergar os comentários, Nayara? Você está sem o microfone agora. Tem que liberar de novo o microfone. Eu tinha fechado para não dar interferência. Então, cada vez que eu vou procurar outra coisa, que não é. Aí eu me perco, caio, aí eu prefiro. Mas depois eu Sim, vou ler os sim. comentários. Não pode ler depois, não é? Eu acho que pode, né? Ler depois. O Keirson comentou aqui, ó, professora Neyara, porque as ciências sociais têm esse entrave em juntar pesquisa e educação, separando bacharelado e licenciatura. Por exemplo, a história tem, se não me engano, junção, bacharelado com licenciatura. O Caio disse aqui, Neyara está arrasando, tocando em pontos chaves da nossa ciência. A Ilana, sim, ela está trazendo coisas bem pontuais. Caio, parece que estamos vivendo isso. Então, pessoal, quem gostaria de perguntar algo, aproveitar esse momento precioso aqui para perguntar algo para a professora Neyara, eu vou abrir aqui, vocês podem se inscrever. E se ninguém quiser perguntar... É inibidor. Essa coisa aqui é inibidora mesmo, né? E o tempo é diferente da sala de aula, né? A gente tem que dar um tempinho. A gente fala, espera um pouquinho. O Caio já se inscreveu. Mais alguém? Vamos lá, mais umas duas pessoas. Então, vamos deixar só o Caio. Caio, pode falar, por favor. Oi, gente. Boa noite a todas, a todos, ao Alexandre, a professora Neyara. Eu me inscrevi logo também porque eu estou com medo do meu celular descarregar, gente. Esse negócio de fazer ensino à distância e com esse lance de ter que ter a tecnologia o tempo todo perto e, enfim, é complicado. Aí você carrega o celular e esquece de carregar e, ai meu Deus, é uma loucura. Mas eu queria falar sobre a questão do que a professora Neara falou, né? Porque parece que essa tensão vivida e que ela fez um percurso brilhante descrevendo como a coisa veio se desenrolando ao longo dos anos lá no nosso departamento, né? Mas parece que essa tensão bacharelado de licenciatura ela permanece candente e presente ainda lá na instituição. A minha dúvida é se como era isso sobretudo com o pessoal da ciência política, né? Porque, assim, a gente percebe nas áreas, né? Hoje a gente tem 4 áreas bem delimitadas a partir do concurso que o Alexandre entrou com o Williams, isso ficou mais demarcado ainda, né? Porque foram professores que vieram justamente para poder suprir essa carência que a gente tinha na área de ensino, né? Do processo de ensino-aprendizagem. E essas 4 áreas bem delimitadas, das 4, a única que parece que se preocupa de fato com a licenciatura é aquela que é de ensino. Então, e no polo oposto, aí entra a minha ponderação sobre o que eu entendo, né, lá dentro, está a ciência política, que é eminentemente a pesquisa. Ou seja, o cientista político ele é o cara que é o pesquisador, vamos dizer assim, propriamente, né? Pelo menos na forma como se coloca as situações e como eu sinto isso. Então, eu queria saber como era lá na época, professora, a questão com a galera da ciência política, porque o negócio é tenso. Hoje, eu imagino que devia ser também na sua época.
Yara, agora teu fone de novo. Precisa abrir. Pronto, me Isso. esqueço. Então, eu imagino que essa polêmica pela ciência política tem a ver com a história da pesquisa quantitativa versus pesquisa quantitativa versus pesquisa qualitativa. Possivelmente a base dessa tensão esteja aí. Mas veja, olha, o curso é em ciências sociais, mas não existe a profissão de cientista social, só de nome, né? Quer dizer, não é reconhecida essa profissão, tem isso. Ser cientista social, a gente se chama de sociólogo sem problema. Quer dizer, é mais fácil uma pessoa entender o que é que a gente faz se a gente disser que é sociólogo. Se disser que é cientista social, as pessoas não entendem, não sabem muito bem do que é, né? Gera essa confusão. Como o nome e o nome da disciplina na escola básica é sociologia, aí há uma confusão enorme e quando começou quando depois que se deu a obrigatoriedade, que a SBS começou a interferir, a Anpox, mas sobretudo a SBS, que foi criado um grupo de trabalho lá dentro para pensar isso. Então, eu fui para uma reunião uma vez, eu fiquei escandalizada, porque o antropólogo dizia assim, então a gente vai ter também que tornar obrigatória a antropologia. Aí o cientista, a gente vai ter também que introduzir a ciência política. Mas a gente precisaria pensar numa formação escolar com esse todo, sabe? Ciências sociais, né? Como não dá para mudar o nome da disciplina, podia até mudar, tá? Acho que isso não ia ser grande problema. Mas a prática da aula, da disciplina, lá na escola, ela não pode passar pela mesma discussão que está aí dentro do departamento. No departamento, tudo bem, que aí você é cientista social, mas você é antropólogo. Sou cientista social, mas sou sociólogo, né? Então, aí dentro tudo bem, dentro do departamento tudo bem, porque é uma espécie de, como se eu sou médica clínica, mas ao mesmo tempo eu me especializei em pediatria. Eu entendo assim, mas para mim é um tronco só e eu acho triste quando a gente aparta uma dimensão da outra. Eu não chamo nem área, assim, nem disciplina. Uma área, uma dimensão da outra. Essa dimensão da construção da ciência que a gente chama de ciência social, né? E com os outros cursos, quando a gente morava no mesmo prédio, a gente ainda se encontrava, né? Por exemplo, a gente tinha. Porque lá antigamente era filosofia, história, psicologia e sociologia, bem antigamente. Depois foi saindo, saiu psicologia primeiro, depois saiu história e por fim saiu filosofia, e nós ficamos sozinhos. Nesse ínter, a gente discutiu muito a possibilidade de criar uma faculdade de ciências sociais junto, quer dizer, pegar essas áreas do conhecimento e transformar tudo isso num colegiado só um centro, né? Um centro de ciências humanas e filosóficas, uma coisa assim, junto com a história. Mas aí cada vez o pessoal foi caindo fora, né? O último que caiu foi a filosofia. Acho, na época, assim, o pessoal se mudou para um prédio enorme, maravilhoso, achou que tinha entrado no céu. Aí foi para lá, que é o ICA, né? Depois a gente só escuta, hoje eu não sei, mas escutava muita frustração, porque lá virou assim uma torre de Babel, tinha de tudo, né? Enfim, o que eu acho assim, quando a gente, pelo menos quando a gente dividia o mesmo espaço, a gente se encontrava, era muito bom. Eu sempre gostei muito dos colegas de história, dei muita aula para história, para o curso de história, e vice-versa, né? Pessoal da filosofia. Mas hoje eu acho que ficou cada dia está mais fechado isso, sabe? Na relação com os outros cursos, da própria ciência social, com as outras áreas do conhecimento. E não é uma coisa fácil, não, de resolver, porque quando a gente pensa na carga horária, diz assim, vamos aumentar a carga de filosofia, vamos aumentar a carga de história, mas aí vai faltar lá para as disciplinas que são o núcleo do curso, né? Então, é complicado isso aí, eu não sei como resolver. É Não uma sei se eu excelente respondi a questão. pergunta do Carlos. Muito bom, É cara. Excelente complicado, ela questão. não é boa. A situação não é boa, assim. Eu acho que tem muita apartação, muito apartado mesmo.
Então, na própria vida que a gente vai levando, né? Cada pessoa vai levando a sua vida, assim, de uma forma... Muita exigência, né? São muitas as exigências. A gente tem dificuldade de se locomover, cada dia está mais difícil chegar de um ponto a outro da cidade para poder estar nos lugares, em outros lugares que não o seu de trabalho, né? Tem a dificuldade, tem a violência, que aí a gente se restringe muito. Enfim, a coisa não está muito boa para as novas gerações, não, eu acho. Nesse ponto aí, a gente viveu um tempo melhor. Mas é bom a gente ter esse Obrigado. diagnóstico, né, para poder pensar em saídas. Isso é importante. Eu acho que a Ilana também gostaria de fazer mais uma questão, né? Podemos? Mais uma, e depois a gente encaminha para finalizar aqui, fazer uma despedida. Ilana? Por mim, tudo bem, eu estou disponível, pode ficar à vontade. Bacana. Posso? Por favor. Boa noite, professora Neyara, professor Alexandre, boa noite a todos os colegas. A minha dúvida é a respeito... Na verdade, é uma dúvida muito localizada, no sentido assim... a minha mãe, ela é professora de história, por exemplo, e eu via que nos livros antigos didáticos, nos materiais didáticos, usava muito a questão de estudos sociais, né? E aí, um dia, numa curiosidade, eu peguei um desses livros para ver o tipo de conteúdo que era produzido, com esse nome, né, de estudos sociais. E eu vi que a maior parte era estudos de sociologia e tinha até algumas questões, assim, da geografia social, tinha uma discussão sobre cidades, por exemplo, mas era, de fato, assim, bem mais da sociologia mesmo. E aí, numa experiência que eu tive no PIBID, que eu sempre falo que foi uma das melhores experiências da vida, eu nem julgo apenas uma experiência acadêmica, mas uma experiência da vida mesmo, porque foi de uma aprendizagem incrível, que eu conversava com uma professora e ela dizia que, assim, né, não apenas eu conversando, mas eu percebia nas aulas dela que eu acompanhava, que ela explicava aos alunos e trazia debates sobre etnocentrismo, por exemplo, né? Debates a respeito de poder, sobre o poder do Estado, que também envolvia a antropologia e a ciência política. É nisso que eu quero chegar. E aí, eu conversando com ela um dia, e ela me disse que não foi recentemente que as ciências sociais passou a, de fato, entrar na escola como ciências sociais, né? Como sociologia, ciência política e antropologia. E a minha pergunta seria nesse sentido, né? Se essa mudança, né, não só nos materiais didáticos, mas na forma também de dar aula, se essa mudança ela teve um impacto primeiro dentro da universidade para depois ir até as escolas, ou se foi uma demanda que também foi surgindo dentro das escolas, né, de ter esses estudos também sobre a cultura, e não só a cultura de modo geral, mas a cultura brasileira, estudar também a questão política. Enfim, se foi uma demanda de dentro para fora ou de fora para dentro, digamos assim. Se eu não tiver sido mais clara, eu posso repetir a pergunta, tá, gente? Obrigada. Eu acho que o movimento foi bem simultâneo, sabe, Ilana? Assim, porque a luta pela obrigatoriedade, por incrível que pareça, foi puxada pelo sindicato dos sociólogos. Os cientistas sociais ficaram muito longe da luta, sempre. Quando foi aprovada, né, já recente, faz quantos anos? Poucos. Aí as entidades de pesquisa começaram a participar. Isso é uma coisa também que as pessoas não gostam de ouvir, sabe? Eu não gosto de ouvir, mas eu fui testemunha. Eu via isso acontecer, quer dizer, o sindicato, sobretudo São Paulo, que era o forte, né? Agora, com essa dificuldade que eu falava antes, inclusive o presidente do sindicato que mais batalhou, chama Legênio Mato Grosso, é um cabra enorme assim, ele tinha uma história assim muito esquisita de que era sociologia, que não existia, que a disciplina de sociologia é para sociólogo, então não tem essa coisa de ciências sociais, porque segundo ele não existe isso, não existe essas ciências sociais. Existe a formação dentro das universidades,
que junta, né, e chama de ciências sociais. É uma briga besta, no meu entendimento, é uma briga besta e acaba também meio corporativa, sabe? Para mim, essa posição que você fala aí da professora, né, quer dizer, você olha pela antropologia, olha pela sociologia, olha pela política, sem que o aluno que está lá entre nessa coisa dessa divisória, sabe? Porque se for entrar nisso, porque isso é uma discussão também muito, ela não é só de natureza epistemológica, ela é também de natureza corporativa, etc, etc. Política, né? Então, o aluno que está lá na escola, não é bom ele ficar ouvindo essas conversas, não, porque eu acho que vai atrapalhar a vida dele. Agora, as abordagens, e aí sim, as pessoas que trabalham, que vão dar aula, elas precisam trazer o que elas aprenderam de antropologia, de sociologia e de ciência política para dentro e levar para dentro da sala de aula. Isso sim. Não sei se eu te respondi, Ilana. Eu acho que, como a tua pergunta, se era de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Eu acho que houve, assim, momentos diferenciados e depois se juntou. O PIBID foi, assim, o PIBID foi, assim, a melhor coisa. Estou querendo achar uma palavra e não estou achando. Para valorizar os licenciados. Porque não pensem que é só o pessoal das ciências sociais que é desvalorizado na licenciatura. É uma tristeza. Se você for lá para o PC também, uma coisa é o pesquisador que está dentro do laboratório, outra coisa é o pobre do professor que vai para a aula. É uma tristeza. Essa coisa, de fato, ser professor é uma coisa que não pega mais, né? Mas o PIBID, olha, para vocês terem uma ideia, quando foi criado um sistema de bolsa para pós-graduação, que eu não estou mais lembrado do nome, mas eu não sei se também ainda existe, eu estou totalmente desatualizada das coisas da universidade, que era o seguinte, o aluno da pós-graduação, para ter essa bolsa, era a bolsa da CAPES, ele teria que dar uma quantidade de horas semanais para os cursos de graduação. Então, ele fazia um programa, um projeto para trabalhar com alunos de graduação. E eu vi muitas vezes alunos, inclusive aí nas ciências sociais, ficarem sem bolsa. Na época eu estava coordenando a pós-graduação, eu tive um aluno que ficou sem bolsa porque não queria receber essa bolsa. Porque ele achava que ele ia perder tempo, se ele fosse das horas dele, ele ia perder tempo. E, por incrível que pareça, eu ouvi isso de boca de professor também, professor em debates, ele dizia assim, eu vou tirar o meu pesquisador do laboratório e botar para dar aula na graduação, para trabalhar na graduação, e aluno não é para trabalhar na graduação, quando não era isso, não era mão de obra para graduação, não era isso. Era o entendimento de uma integração da graduação com a pós. Porque lá em cima, no Ministério da Educação, estava se discutindo o que depois a gente chamou de CAPESinha, a CAPES 2, que era a CAPES para cuidar do professor do ensino médio, né? E estava discutindo exatamente o lugar que a universidade teria que ocupar no sistema de ensino público. Isso discutindo lá no MEC. Eu coordenei um projeto que durou 10 anos de formação continuada de professores na área de ciências sociais. Professores do ensino médio. Então, era de uma riqueza enorme. E eu ouvi, na época, o presidente da CAPES dizer o seguinte, que se o CNPq esperou 20 anos para ter 20 mil bolsas, o PIBID começou com 20 mil bolsas. Então, foi assim uma injeção de ânimo, uma injeção de dinheiro, uma injeção de tudo, que infelizmente foi para as cucuias, né? Mas é isso. Então, assim, os movimentos, eles andam separados. Depois, o esforço de se criar um sistema de educação no Brasil foi uma coisa muito bonita dentro do governo. Eu estou me lembrando aqui do Haddad. O Haddad foi o grande mentor desse processo. E depois, quer dizer, quando a gente começou a se juntar e a entender que era aquilo, o caminho era esse, aí acabou-se. A gente diz que a alegria de pobre dura pouco, né? Vocês já ouviram isso. Aí veio o golpe. Aí veio o golpe. Respondi para você? Ilana, você está satisfeita? E mais, viu, Ilana? Porque, de fato, essa história de estudos sociais... Entendeu, viu?
Você respondeu. Essa não respondeu, né? Mas eu vou dizer só mais uma coisa com relação a essa diferença entre estudos sociais e ciências sociais. Porque faz sentido pensar assim, os estudos sociais, eles eram meio aleatórios, assim, você não tinha controle da pesquisa, não tinha controle de quem produzia, quer dizer, não era a ciência existindo, era algum compêndio, alguém compilando, né? E aí fazia. E também teve a história dos governos militares, que aí era aquela. O estudo social era aquele, não aquele outro, né? Você tinha que estudar era aquele, não aquele outro. Aí é complicado. Já a ciência social, não. Quando o aluno de ensino médio recebe um pesquisador em sala de aula, ele sabe que o negócio é forte, né? Professora, É isso. Hum. posso Oi. falar? Uma- uma- Sim. É, então, assim, olhando esse resgate aí nosso, passado, e mirando um futuro que seja profícuo para a nossa ciência, será que essa luta pelas ciências sociais, enquanto grande área de ensino lá na educação básica, é uma luta viável ainda hoje, para frente, daqui para frente, né? Eu acho que ela tem que ser, precisa ser. A gente não pode abrir mão disso, não. Não pode abrir mão de jeito nenhum. Olha, assim, porque o pessoal quando fala em alfabetizar, né, hoje até não é nem mais, como é que chama? Letramento, quando fala nisso, o forte é português e matemática. Às vezes na época que eu coordenei esse projeto de formação continuada, fazendo reunião com o secretário de Educação, eles iam com isso, com essa história, que tem que ter matemática e português, português e matemática. Eu digo, minha gente, ninguém conta o vazio, a gente conta a matemática que está no mundo, que está na vida. E ninguém fala no vazio, a gente fala a língua que está no mundo, rolando no mundo. Então você tem que entender muito mais do que isso que você pensa que é matemática e muito mais do que você pensa que é português. Né? É a Então, palavra e Caio, o mundo, né? como é? Como Antes de é? ler a palavra, lê o mundo. Então, então o Caio, vale a pena, deve, não desistir, deve sim. Já tem muita coisa acumulada, esse governo vai passar e a gente vai refazer tudo isso. A própria reforma do ensino médio, gente, estava tudo já bem arrumadinho, era outra coisa, não tinha nada a ver do que saiu. Como é que chama? Tem uma siglazinha como é que é o nome? Eu esqueci, é assim, a cartilha geral, né, do projeto, também não tinha nada a ver com o que a gente tinha discutido, a gente vinha A discutindo isso há BNCC. anos. Pronto. Vinha discutindo isso, estava tudo já na pontinha para. Aí deu o golpe, né? Mas foi um acúmulo muito grande, sabe? Muito acúmulo. Isso tudo tá. Isso tudo existe, né? Então não desista. São muitos temas legais. É bom vocês irem na Secretaria de Educação e ver como é que as coisas estão hoje lá, porque antes havia uma cédula de Sociologia ou de Filosofia. Hoje eu não sei mais como é que ela está, mas era bom, se bem que não pode ir, né? Ninguém pode ir fazer presencial, para tentar saber como é que eles estão hoje, se Neyara, ainda existe. aqui no Hum? Ceará estão mantidas as disciplinas de sociologia e de filosofia. Contudo, Pronto. elas passaram a compor o que na BNCC nova virou o itinerário formativo das ciências humanas. Então, o que Uhum, aconteceu, elas foram reduzidas. Inclusive, o PNLD uhum, de Sociologia 2021 já foi lançado, a equipe está sendo formada e vai ter um livro. Só que o livro vai uhum. ser um quarto do tamanho, porque é o livro do itinerário. Então, vai ser um livro para o itinerário inteiro. Então, a ideia eles estão tentando juntar as disciplinas, mas aqui no Ceará, a versão que a SEDUC fez, e aí muito no sentido vamos dizer assim, uma redução de danos da reforma do ensino médio, foi garantir a manutenção das disciplinas enquanto disciplinas dentro do itinerário. Então, vai reduzir o tempo, mas ainda tem a disciplina. E essa discussão que o pessoal colocou, né, das ciências sociais ou sociologia na educação básica, ela, enfim, foi muito legal como vocês colocaram, né? Ela reflete
toda uma disputa no próprio campo do currículo, dentro do curso de Ciências Sociais, né, das áreas, enfim, disputas que são muito mais do que epistemológicas, são disputas políticas também, e no próprio grupo que pensa o ensino da sociologia, o ensino das ciências sociais, houve por um bom tempo, né? Hoje está todo mundo unido, porque a gente precisa preservar o que sobrou, né? Porque salvar para não ter terra arrasada. Mas houve dentro desse próprio grupo, né, um racha, e esse racha a gente vê no GT de ensino de sociologia da SBS, né, que é a Sociedade de Sociologia, e a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, que é a ABEX. Então, são dois grandes grupos que estão muito preocupados em discutir o ensino das nossas disciplinas, mas que tiveram, em um certo momento, um racha. Hoje estão unidos, mas teve um racha justamente por conta dessa discussão, né? É sociologia? É só sociologia ou é sociologia e ciências sociais? Sempre foi ciências sociais com o nome de sociologia, né? Os conteúdos curriculares, as orientações curriculares nacionais, eram orientações que os conteúdos eram conteúdos da antropologia, da política, da sociologia, e as diretrizes curriculares estaduais também sempre reproduziram, pensando na grande área, mas com o nome de sociologia. E por conta dessa questão do nome, acabou que isso refletiu, né? As pessoas que eram, normalmente nas universidades, as pessoas que assumiam a responsabilidade de fazer esse trabalho de mediação com as escolas, de preparar para o ensino, eram normalmente pessoas da área de sociologia. Então, tem mais sociólogo empenhado nos trabalhos de pensar o ensino das ciências sociais, mas isso não quer dizer que não tenha cientista político, não tenha antropólogos, né, juntos e pensando. E aí, a preocupação do Caio, né, que vocês trouxeram é fundamental, né? Nós não fazemos sociologia e muito menos ensinamos sociologia sem o apoio das demais disciplinas, né, das outras áreas, né? É uma área muito rica que precisa, né, dessas discussões todas. Então, é muito legal a gente chegar aqui. Eu acho que esse vai ser o tema central, talvez, né, Yara, da prática de trabalho docente 2, na sequência para o ano que vem. A gente vai juntar, assim, mas muito inspirador te ouvir falar sobre todas essas experiências. Parece que assim, 1h30 que passou assim voando para mim, para os alunos aqui também, assim, muito, muito legal, muito gostoso mesmo. Eu tinha certeza que ia ser assim. Eu queria assim pedir para você, agora no final, tenho muitas coisas para perguntar, mas eu vou escolher só uma. Eu queria pedir para você, seguindo assim a inspiração de alguns dos nossos alunos que fizeram roteirinhos para entrevistar professores do ensino médio, que você desse um conselho, uma dica para esses alunos que estão saindo agora, que estão se formando agora e vão dar aula, vão entrar nas escolas. O que você acha que é prioridade, assim, para o que eles devem levar da universidade para as escolas, para suas vidas profissionais, para suas carreiras, enfim, para suas vidas integrais aí como humanos? O que você daria de conselho? A dica da professora que passou um bom tempo formando, que passou um bom tempo dando aula, a dica final. Tem que ser com o microfone ligado, né, Yara? Para todo mundo ouvir. Eu desligo para lá da frente e me esqueço. Ô, pergunta difícil, meu Deus do céu, porque tu me fala pergunta mais fácil, Alexandre. Pergunta difícil, quer dizer, mas eu acho que tem uma coisa que é básica. Não improvise, não improvise, não improvise. E aí é estudar mesmo. E uma coisa assim, muito a relação, porque não é uma coisa fácil. Eu sempre dizia para o meu, quando eu estava aí, eu dizia, gente, eu não queria estar no lugar de vocês, indo me deparar com adolescentes, esses meninos, essa meninada danada, não sei o quê. Então, assim, como fazer isso, como... Porque, assim, a gente, já na faixa etária, né, e professora na universidade a vida toda, é difícil você se colocar no lugar do menino, né? Um menino, mas um aluno nosso, recém-graduado, ele, há pouco tempo ele saiu de lá, né, da escola. Não faz muito tempo que ele saiu da escola, né? Faz pelo menos uns 4, 5 anos. Então ele consegue conversar com esse menino melhor do que o Alexandre, por exemplo, provavelmente, né, Alexandre? Provavelmente. Mas aquela coisa assim, de estabelecer uma relação de autoridade que acho que a gente consegue com respeito mútuo, sabe? Com olhar no olho, como diz o Elmano, olhar no olho.
responder as perguntas. Porque os meninos, eu já ouvi, assim, já li coisas sobre jovens, eles dizem que os adultos não gostam deles, as professoras não gostam, a mãe não gosta, né? E assim, eu acho que eles são encantadores. Eu dizia que eu não queria estar no lugar deles, porque também não tinha mais idade, mas eu acho que adolescente é encantador, né? E aí você entrar no encanto do menino, né? Do menino e da menina, e imprimir autoridade sem ser o bichão, né? A bichona, mandona, grosseira, desrespeitosa. Porque o que a gente vê muito, aí a gente vê isso muito nas, assim, médicos, professores, a gente vê, assim, não sei se muito, mas vê bastante. Uma relação assim meio debochada, sabe? Aquela linguagem assim, sabe assim, meio tipo, sei lá, ô Zé, qual é? Não sei o quê. Sabe aquela coisa meio debochada? E eu acho que isso não é legal, não. Então, assim, manter o respeito, sem grito, sem autoritarismo, sem discriminação. Agora, se prepare, porque o barco a onda, a onda é muito rebelde, né? Tem que se preparar, viu? Novos professores. Mas eu fico muito feliz de ver uma turma assim, como aqui tem quantos? Tem, quer dizer, pessoal para enfrentar esse mundo aí. E pode ter certeza que vocês vão ser tão importantes na vida das pessoas que você não tem ideia como vocês vão ser importantes na vida das pessoas. Muito, muito. Muito mais do que um pesquisador, não tenho nem dúvida. É isso, meninos. Pode me procurar, pode me chamar se eu puder ajudar, eu tô junto, viu? Mas que maravilha, assim, que grande momento que nós tivemos aqui. Estamos muito felizes, muito encantados com você, com a tua generosidade de já aposentada, vir aqui passar esse tempo conosco, né, nesse contexto, assim, para nós, assim, foi um grande privilégio. E eu tenho certeza que você diz isso para eles, eu concordo, eles realmente daqui vão fazer uma diferença, e eu posso dizer com certeza que você está fazendo a diferença para nós aqui, né, Yara? Muito obrigado. Assim, nós queríamos fazer esse evento na UFC, né, com você lá, revendo os colegas e tendo todo aquele momento de pompa, né, que a colega Celina gosta de colocar, assim, aquele clima de festa, né? Depois até a gente poderia ter uns comes e bebes, seria muito bom. Quem sabe a gente não faz isso em breve, quando a pandemia permitir, né? Mas como a gente não tem, e ainda assim a gente queria... com certeza, vai dar. Vai, em breve a gente vai poder. Como a gente não tem, eu queria só dizer, assim, que depois eu vou pegar com você no privado, e nós queríamos te presentear com um livrinho que acabou de sair, que é o Dicionário de Ensino de Sociologia, que foi um trabalho em parceria de colegas daqui da UFC. Temos três verbetes, né? São os verbetes de temas associados ao ensino de sociologia. Vamos te enviar aqui, o pessoal da prática de ensino, o grupo da licenciatura, eu, Williams e Celina, no momento, junto com uma caixinha de bons para agradecer esse momento especial que você nos cedeu, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço mesmo, viu? Agradeço mesmo. Fico muito orgulhosa e acho bom, porque eu também acho que a ciência social é uma ciência que ela tem que estar no mundo, né? Tem que ser como hoje a palavra está na moda, narrativa, né? Tem que ser uma narrativa para todos os ouvidos, não é? Com certeza, com certeza. Pessoal, podem abrir seus microfones aí para dar tchau para a professora, para nós. Boa noite para todos. Muito obrigado. Vamos nos despedir. Boa noite. Vou compartilhar. Boa noite, pessoal. Professora, foi um prazer. Obrigada, gente. Tchau a todos. Bom final de semana. Foi um prazer. Tchau, gente. Boa noite.